Vamos agora à terceira sessão do curso de Segurança do Paciente da Fundação Saúde. Hoje nós vamos ver a compreensão dos sistemas e dos seus efeitos na complexidade nos cuidados e na cultura justa. Quais são os objetivos da sessão? Entender o que é sistema complexo e demonstrar as suas interferências no cuidado seguro. Compreender as consequências da abordagem pessoal, aqui está em voga no momento, diante da abordagem sistêmica dos erros que é que nós queremos implantar. Abordar a necessidade de se implantar uma cultura justa para que a abordagem sistêmica possa se dar. Esses conceitos serão analisados e serão vistos ao longo dessa sessão, né? Nós vamos dividir em dois momentos, a abordagem sistêmica dos erros em saúde, a abordagem sistêmica e a cultura justa. O sistema e o que é o sistema complexo? O sistema é um grupo interdependente de itens que formam um todo unificado. Ele pode ser simples ou ele pode ser complexo. O sistema complexo é quando muitas partes desse sistema interagem entre si, sendo quase que impossível prever o comportamento dele baseado no conhecimento de cada um de seus componentes. Eles são inteiramente interdependentes. Esse é o conceito que se aplica à segurança, ao cuidado seguro. O cuidado seguro depende de vários elementos, como, por exemplo, muitas pessoas, muitos profissionais, fazendo a coisa certa, no momento oportuno, no local adequado e com o material apropriado. São muitos elementos que estão em jogo para que o cuidado seguro se dê. Quais são esses itens do sistema complexo? Alguns deles. O mais importante é o que está no meio do furacão, que é a vulnerabilidade dos pacientes. Os pacientes, nossos principais interessados, eles são vulneráveis e frágeis pela própria condição de doente. Há uma grande quantidade de atores envolvidos, não só os pacientes e a equipe de saúde, mas os seus familiares, o trabalho, a mídia, enfim, uma série de indivíduos fazem parte desse sistema de saúde. Diversidade de recursos humanos e técnicos, uma gama muito grande de recursos técnicos, de recursos humanos nas diferentes unidades de saúde do país, né? Até porque há necessidades diferenciadas em cada nível de assistência. Dependência e autonomia dos profissionais. Essa aparente ambiguidade de dependência e autonomia dos profissionais de saúde é uma característica do sistema complexo de saúde, que ele trabalha dependendo, o profissional de saúde trabalha dependendo dos recursos tecnológicos, dependendo de uma série de condições que o sistema tem que lhe oferecer, mas ele é autônomo e responsável dentro das suas decisões, dentro da sua tarefa, dentro do que ele entrega. Grande especialização dos profissionais, isso também torna o sistema gradativamente mais complexo, uma vez que os profissionais já estão subespecializados, não só entre os médicos, mas em todas as outras carreiras da saúde. Variação das disposições dos ambientes. Os ambientes de saúde não são iguais, não são idênticos, são bastante diferentes, desde a unidade básica de saúde até as unidades de maior complexidade e também dentro do sistema de saúde privado ou do sistema de saúde pública, há uma variação imensa, o que torna este sistema com itens variados, muito mais complexo, portanto, é o gerenciamento desses elementos. Implementação de novas tecnologias e variação ou variabilidade ou falta de regulamentos e regras terminam esses fortes elementos que tornam o sistema seguro de saúde complexo. Implementação de novas tecnologias, a gente não precisa falar sobre isso, ela ocorre o tempo inteiro, é progressivo e não vai parar nunca, né?
variabilidade ou falta de regulamentos que acompanhem isso. Então, em alguns lugares você tem regras, normas, protocolos, em outros você não tem nada disso, né? Há uma variação muito grande. A complexidade do sistema, por si só, tudo isso um contribuinte, né, para o erro, um forte contribuinte para o erro, por conta da variabilidade, de todas essas variabilidades e por causa da efetividade dos resultados. A medicina costumava ser simples, inefetiva e relativamente segura. Aqui, neste momento, não se exigia segurança, porque ela era segura. No entanto, ela era inefetiva. Hoje, ela de fato é efetiva. É complexa, mas ela é potencialmente perigosa. O que nós concluímos, então, que a efetividade e a complexidade da medicina a torna gradualmente mais perigosa. Em outras palavras, o sistema complexo implica em uma medicina mais efetiva, porém mais perigosa. Mais um motivo para que a segurança do paciente seja uma disciplina que entre nas unidades de saúde com bastante afinco, porque a medicina tem se tornado gradualmente mais perigosa por conta da sua complexidade. E como que os erros nesse sistema complexo são vistos? Atualmente a abordagem é pessoal, individual, ou seja, sempre que algum profissional erra é por negligência, imperícia ou imprudência. Não existe outra opção. E sempre tem que ter um culpado. Este culpado, então, quase sempre se transforma numa segunda vítima. Esse sistema é o sistema que a gente chama de sistema de abordagem pessoal ou punitiva. Porque se você tem um culpado, você será punido. Se você será punido, você não relata os erros. Não relatando os erros, esses incidentes não têm oportunidade de serem analisados e eles voltam a ocorrer. Né? Esse é o sistema, essa é a abordagem atual dos erros em saúde, em qualquer profissional de saúde. A segunda vítima, então, foi um termo cunhado logo no ano 2000, assim que saiu o relatório Errar é Humano, e foi cunhado por Albert Wu, que entendeu que o profissional que erra sofre tanto, não só pelas acusações, mas pelo próprio arrependimento e sofrimento próprio, que ele acaba ou largando a profissão, até mesmo se suicidando. Quase 20 anos depois, agora em março desse ano, surge um movimento dos ativistas contra os erros em saúde que não aceitam esse termo segunda vítima. Está surgindo o termo, inclusive, terceira vítima. A terceira vítima seriam os próprios hospitais que poderiam estar, acreditam eles, estar caindo nessas armadilhas também e serem a terceira vítima. Esses ativistas atuais debatem contra esse termo, esse conceito, e já lançaram um trabalho muito bom chamado Abandonem o termo segunda vítima. A única vítima de um sistema, de um erro em saúde, é o paciente, no máximo os seus familiares. O paciente que sofreu o erro e, no máximo, os seus familiares. Ninguém mais é vítima, os demais estão sempre envolvidos no erro, mas não podem ser considerados vítimas. Esse é um movimento que está começando agora, e eu sugiro que todos acompanhem e leiam esse movimento do não usem o termo segunda vítima. E a abordagem sistêmica, que é aquela abordagem desejável, né? Aquela abordagem que diz que erro em saúde é devido a muitos fatores. É sempre multifatorial, tendo os fatores ativos e os fatores latentes. É, portanto, o sistema quem propicia a grande maioria dos erros. E esses erros têm vários fatores, como os indivíduos, tarefas, tecnologia, equipe, ambiente e organização.
Os indivíduos não são só o médico, o paciente, os cuidadores, a família, os gestores, a mídia, todo mundo que está envolvido no cuidado. Entre as tarefas, o fluxo de trabalho, pressão do tempo, controle, volume de trabalho e muitos outros elementos que estão envolvidos na tarefa de cuidar do ser humano. Tecnologia, a gente falaria em quantidade, disponibilidade, acesso, né? Facilidade do uso e o próprio design das ferramentas, né? O design dos instrumentos usados no cuidado da saúde. Na equipe, tem um trabalho em equipe, todas as técnicas de comunicação, clareza nos papéis, definição dos papéis de cada um dentro de uma organização de saúde e, sobretudo, a coordenação das equipes. No ambiente, toda a parte ergonômica, como iluminação, segurança, limpeza, barulho, espaço físico, layout, etc. E, finalmente, na organização, liderança, cultura, regras, normas, políticas escritas, níveis de hierarquia, controle e supervisores. De fato, a organização de saúde é de todas as organizações complexas, talvez a mais complexa. No ano 2000 também, James Reason, um psicólogo cognitivo, formulou a sua famosa teoria do queijo suíço e não dá para falar em erro sem citar essa teoria. Essa teoria é bastante boa porque ela faz uma analogia que é fácil de entender. Ela defende que se você projeta, planeja fazer uma tarefa, por exemplo, uma nefrectomia direita, o cirurgião planejou fazer uma nefrectomia direita e no final das contas acaba saindo uma nefrectomia esquerda. O que aconteceu nesse meio do caminho para que houvesse esse erro? O psicólogo cognitivo estudou os mecanismos que ocorrem e formulou que um dos mais importantes é a falta de barreiras para que este erro ocorra. Por quê? Porque essas barreiras partem do pressuposto que os erros humanos e os sistêmicos existem e que não dá para você mudá-los, mas dá para você mudar a forma como você trabalha, como o ser humano trabalha. Não dá para mudar o ser humano, mas dá para mudar a forma como o ser humano trabalha. Então, essas barreiras, que aqui seriam estas fatias de queijo suíço, seriam as barreiras contra os erros que podem acontecer no trajeto da tarefa, no meio da tarefa. E que fatores, ele reconhece que existem fatores que propiciam, que contribuem, que ele chama de fatores contribuintes. Ele chama de fatores contribuintes latentes, aqueles fatores que são típicos de processos e de gestão e que estão no back, ou seja, sobrecarga de trabalho, horário equivocado, equipe em múltiplas salas, iluminação inadequada. Isso são fatores latentes que o operador que erra não percebe. Já os fatores ativos são aqueles em que o operador percebe imediatamente. Eles são levados por erros, os fatores contribuintes são ou erros ou violações. Erros, nós sabemos, são não intencionais sempre, diferente das violações, que são transgressões, portanto, intencionais. Né? Os erros ativos, fatores contribuintes ativos, acontece na hora da tarefa com o operador identificando imediatamente. Esta é um desenho para mostrar que todo evento adverso, entre o evento adverso e o paciente, tem que haver essas barreiras chamadas organizacionais, que são políticas escritas, políticas de capacitação, padronização, simplificação, automatização, aperfeiçoamento de equipamentos e estrutura e muitos outros elementos, muitas outras barreiras que você vai identificando ao longo do caminho que a sua organização vai mostrando através dos erros. Bom,
A abordagem pessoal e a abordagem sistêmica, ela tem um problema, que é o seguinte: se nós atribuirmos a qualquer erro uma causa sistêmica, nós então estamos dizendo o equivalente a ninguém nunca é culpado. Isso não é verdade. Os erros sistêmicos, a abordagem sistêmica, realmente identifica uma grande causa dos erros tem uma origem sistêmica. No entanto, algumas não. E aí nós estamos na hora de falar sobre cultura justa. O que é justo, o que é honesto, o que a justiça, né, preconiza. A cultura justa nada mais é do que trabalhar com alguns conceitos como confiança, ausência de punição, comportamento aceitável e comportamento inaceitável. No fim das contas, cultura justa significa uma empresa com uma atmosfera de confiança, na qual não há punição, onde as pessoas são acolhidas e recompensadas por prover informação essencial sobre segurança, mas onde fica clara a linha que separa o comportamento aceitável do inaceitável, de modo que fica claro o que é erro, o que é violação. A cultura justa, então, ela busca a honestidade, ela busca a justiça. Como você implanta uma cultura justa no seu hospital? A primeira coisa que você vai fazer é disseminar a importância e a gerência do risco organizacional. O tempo todo a empresa tem que buscar gestão do risco, a gestão do risco daquela organização. Construção das regras, separando com clareza os erros das violações e deixando transparente o que a empresa considera aceitável, tolerável e inaceitável, e normatizando de forma clara as punições para aquelas violações e para aqueles comportamentos considerados perigosos ou inaceitáveis. Isso é o que nós chamamos de cultura justa. Nós vamos terminando por aqui com algumas dicas e algumas solicitações de trabalho de casa. Pesquise como construir e implantar uma cultura justa. Utilize os termos fair and just culture para a busca. Fair and just culture, ou seja, uma cultura justa e legal. Melhor tradução. Liste os comportamentos que você considera aceitáveis, toleráveis e inaceitáveis para as unidades da Fundação Saúde. Esse é o trabalho que nós vamos fazer, uma das atividades que nós vamos fazer na próxima sessão, onde cada unidade de saúde vai levar as suas opiniões sobre o que considera comportamento aceitável, tolerável e inaceitável, para que nós comecemos a esboçar o nosso manual de comportamento da Fundação Saúde, a nossa cultura justa. Muito bom, muito obrigada, até a próxima, tchau.